Deus já colocou força suficiente dentro de você aqui. E Ele está falando assim: já que eu sou contigo, você vai vencer. Já que eu estou contigo, você vai romper. Você não pode parar agora. Você já lutou tanto. Aí você olha assim: puxa vida. Eu sempre peço para faz a retrospectiva da tua vida. Quantos momentos você achava que não ia dar certo? Quantos momentos você achava que daquele período você não ia passar? Mas hoje você está aqui, você está aí, em casa. Deus te sustentou até agora. Não será agora que Ele vai te abandonar. Por vezes, em alguns momentos da vida, a gente estava até um pouco distante de Deus, e Deus teve a misericórdia de nos sustentar. Imagine você agora que está buscando a Deus de coração. Essas lutas podem aparecer, mas vão para te fortalecer. As lutas podem até aparecer, mas é sempre para te fortalecer. Que cada coisa que você passa, você tem história para contar. Porque você vai vencer. Deus está falando: ainda não acabou. Ainda não acabou. E as quintas-feiras aqui, nessa quinta-feira, todas as quintas do mês de setembro, a gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo. Você lembra que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em você, para te manter de pé quando você está ali. Porque quando alguém está em alguma situação que ela fica para baixo, não adianta ninguém falar de fora. Você pode ouvir alguma coisa, te anima um pouco, mas depois você cai de novo. Vem uma pessoa te dar um conselho, você fica. Vem alguém, anima. As coisas vêm de fora, mas quando vem por dentro, que é o Espírito Santo, vem de dentro, Ele te bota de pé. Por mais que seja a situação, mais difícil que seja a situação que você esteja atravessando, o Espírito Santo te mantém de pé. E aí o mundo não consegue entender como essa pessoa está atravessando essa situação e ainda está de pé. É o Espírito Santo te sustentando. Ele te sustentando. Ainda que você não está vendo nada, mas o Espírito Santo te sustenta. E você caminha de cabeça erguida. Você continua caminhando de cabeça erguida. E é assim que Deus quer. E aí você sendo cheio do Espírito Santo, né, você começa a dar frutos. Você lembra que Jesus, antes de começar o ministério dele, né, Lucas capítulo 5, primeiro ele recebeu o Espírito Santo para depois começar o ministério. Você lembra que o apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios 2:11, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ele fala que o Espírito Santo nos ensina. Ele faz uma pergunta: qual dos homens sabe a coisa do outro homem, senão o próprio Espírito que nele está? E aí ele diz: nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para saber as coisas que vêm de Deus gratuitamente, para saber as coisas de Deus. Então o Espírito Santo é que nos dá refrigério, que nos dá a paz. É Deus dentro da gente. É o que nos ensina, é o que nos motiva, né? É aquela voz interior, né? É aquela que vai te animando, que vai te pondo de pé. É aquela orientação, vai te orientando. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lendo a palavra, orando, se consagrando, se santificando, buscando a Deus. E Ele vai te enchendo. E aí quando você vai vendo, você vai andando só no caminho dele. As coisas vão se tornando mais leves. Não que aconteça menos coisas, mas que elas vão se tornando mais leves. Você vai passando. A mesma coisa que antes era pesada para você, se torna mais leve. Não que você
Não que vai parar de vir problema, mas eu digo uma coisa, vai dar tudo certo. Às vezes as pessoas confundem, o pastor está falando que vai sair tudo do meu jeito. Não estou falando isso, eu estou falando que ainda que não saia do jeito que você está planejando, mas no final vai dar tudo certo. É porque a gente confunde as coisas, acha que dar certo é acontecer aquilo que a gente quer que aconteça. Dar certo é acontecer a vontade de Deus na nossa vida. Isso é dar certo. É acontecer a vontade de Deus na nossa vida. E quando você enfrenta uma situação que aparentemente é ruim, e você lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você sai daquela situação sorrindo. Você sai correndo, estou atrasado, vem um ônibus ali, o ônibus passou. Opa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, eu vou esperar o outro. Sei lá o que vai acontecer ali, mas eu sei que Deus cuida daqueles. E Deus cuida da gente, irmãos. Então, irmãos, fique ligado com Deus. Tem um corinho, né? Na Assembleia a gente canta muito, né? Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá pela senda alegre. E elas sabem. É 5 anos mais nova que eu, mas conhece daquele tempo. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Já abriu? Já abriu? Quem já abriu? Diz amém. Glória a Deus. Aleluia! Deus é tremendo, hein? Presta atenção. Deus fará grandes coisas na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos ler João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberiade. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 outros discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então disse-lhe: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim que fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão alguns 200 côvados. Ao soltarem na terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazeis alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheias de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam a perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, nessa passagem aqui, mostra Jesus, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, ele vai se manifestar novamente para os discípulos. E os discípulos naquela ocasião estavam ali, foram para o mar pescar, e não apanharam nada, a noite toda pescando, tentando pescar, e não pegaram nada. E quando voltaram,
Jesus pergunta a eles, Jesus já sabia, mas ele pergunta, vocês pegaram alguma coisa? Eles falam, não pegaram nada. Jesus dá a ordem para eles e fala assim, vai lá e joga a rede do lado direito. Não é isso? Joga, vai lá. E eles foram e pegaram. E aí eu vejo uma grande, bem similar com a nossa vida nos dias de hoje. Muitas vezes, tem coisas na nossa vida que não dá certo. Que a gente tenta e não dá certo. O discípulo aqui tentaram pescar naquela madrugada e não conseguiram pescar, ou seja, não deu certo para eles. E eles estavam voltando, e voltaram sem pegar nada. Frustrado. Muitas situações na nossa vida que nos frustram. Que há frustração, porque você quer que aconteça de uma forma e não acontece. E eles voltaram frustrados. E quando chega, Jesus pergunta para eles, vocês pegaram? Não. E ele fala, volta lá. E Jesus dá uma direção. O importante ver aqui, que eles obedeceram a direção que Deus deu. A grande dificuldade nossa é obedecer. Deus dá uma direção através do nosso líder, através do pastor, através da palavra dele. E muitas vezes a gente toma a direção contrária daquilo que Deus está orientando. E aí só se soma fracasso na vida. Só vai somando fracasso um em cima do outro. Porque não toma a direção que Deus está dando. Muitas vezes, achamos que a direção que Deus está dando não é a correta. Dá para me fazer de um jeito, dá para me dar um jeitinho. Mas Deus está falando, não, é lá. Imagine se eles foram lá, Jesus fala, joga do lado direito. Eles jogassem para o lado esquerdo, qualquer lugar, ou jogar para frente. Não é de qualquer maneira. Eles foram lá confiantes. O que diz em Provérbios capítulo 3, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando você recebe uma direção de Deus, seja através da palavra, seja através de um homem, uma mulher de Deus para a tua vida, segue. Segue. Porque Deus vai te honrar. Mas aí muitas vezes a pessoa, não, mas não é bem assim. Aí sai do caminho e só encontra coisas ruins. Eu estava, um tempo atrás, eu acho que eu até falei aqui, eu estava vindo de São Paulo de carro, aí vim pelo Waze. Só que tem uma determinada parte que a gente já conhece mais ou menos. Você vai pegar a Dutra, né? E depois da Dutra é só vir direto, não tem mais que errar, você vai pegar direto. Mas só que quando eu estava indo um caminho reto, o GPS falou assim, vai pela Ayrton Senna. Aí eu falei, não, mas se eu for aqui, eu sei que eu vou. Aí o GPS, pela Ayrton Senna. Eu falei assim, não vou por lá. Aí, resumo. Fiquei no caminho, fiquei tantas horas lá no engarrafamento, parado lá. Porque eu fui na minha visão. Se eu seguisse ali, daria certo. Deus nem se compara com isso aqui, com GPS, com nada. Mas Deus sabe o caminho certo por onde te guiar. Deus sabe o caminho certo para onde te guiar. E às vezes você quer tomar a tua decisão, mas eu vou fazer do meu jeito. E você vê quantas males as pessoas carregam na vida porque querem fazer do jeito dela. É que isso seja assim. Você precisa seguir a orientação de Deus. Que Deus está falando para você, vamos lá, vamos fazer.
Vamos seguindo. E aí eles foram lá e... Opa. Minha digital não está entrando. Eles foram, voltaram, pegaram lá, lançaram a rede. Pegaram uma quantidade grande de peixes, porque obedeceram a Deus. Glória a Deus. Obedeceram a Deus. Naquela noite eles conseguiram, não tinham pegado nada. E a princípio ele não tinha nem reconhecido que era Jesus. Muitas vezes a gente não reconhece a voz de Deus. E isso dificulta a nossa caminhada. Porque quando você está familiarizado com a voz de Deus, você sabe que é Ele falando, você caminha em direção. Mas o problema é quando você não reconhece que é Deus falando. E aí você fica perdido no meio do caminho. E aí eu volto naquela questão, você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa ser íntimo de Deus. Porque como eu sempre digo, pode haver percalço, pode haver situações difíceis, mas você nunca estará sozinho. A gente vê quando a gente lê o Salmo 91, que fala só coisas boas, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, descansará à direita do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? Cobrir-te-á com suas penas, debaixo das asas estarás seguro. Aí ele fala, ó, se a verdade é escudo e broquel, não se assustará de terror noturno, nem de seta que voa de dia, nem de peste que propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aí, quando chega lá no 15, vou pular, chega lá no 15, ele fala assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Aí agora a parte boa, a parte para se compreender. Lembra que a gente está falando, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda, né? Ele vai falando, ele fala lá em cima, né? Estou lendo aqui o Salmo 91, ele fala aquilo tudo lá, repousa no esconderijo do Altíssimo. Aí quando chega lá no 15 ele fala, ele me invocará, na sua angústia estarei com ele. Olha só, você começa a ler aquilo ali, como que um cara desse vai ter angústia? Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará até a tua casa. Você não vai ter do terror noturno, nem de seta que voa de dia, nem de peste que propaga nas trevas, nem mortandade que assola meio-dia, nada disso. Mas aí Deus fala, mas na tua angústia, eu estarei contigo. Não estamos livres de passar situações difíceis, mas temos uma certeza, que Ele passa com a gente. Mesmo no esconderijo do Altíssimo, eu quis falar isso, porque mesmo com todas as promessas que tem quem está no esconderijo do Altíssimo, mas na angústia, eu estarei contigo. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Deus fala para mim e para você, a luta pode ser difícil, mas se Ele está contigo, você consegue. Cada um de nós aqui enfrenta uma dificuldade. Uns na vida sentimental, outros na vida emocional, outros na vida financeira, familiar, cada um com uma dificuldade. Mas existe um Deus que é o dono da última palavra em todas as áreas da nossa vida. E esse Deus que você chama Ele, clama a Ele, é o Deus que te chama pelo nome. É o Deus que te acompanha.
é um Deus que não nos larga órfãos aqui, esquecidos, não. Porque a situação pode chegar para te perseguir, mas você não vai ficar solitário. Ela pode até te abater, mas não vai te destruir. Você pode até você pode ficar atribulado ali, né? Você pode ficar angustiado, mas você vai ficar perplexo, mas você não vai ficar angustiado. Porque Deus está contigo. Em todo momento, a nossa mente precisa guerrear. Porque o cenário que a gente vive é o contrário. Todo momento estamos sendo treinados, todo momento estamos sendo provados. É toda hora você vê uma coisa diferente daquilo que você queria, diferente daquilo que você planejava, mas toda hora Deus está falando: eu estou passando contigo, eu estou no controle dessa situação. Cabe a gente falar igual Jó falou. Pode vir de problema, pode vir dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido. Quando o crente diz isso, agrada a Deus. Porque Deus olha assim e fala assim: essa confia no meu nome, confia no meu poder, sabe que eu posso. E aí Deus se levanta para fazer na minha e na tua vida. Fique de pé nessa hora. Fique de pé. Porque, como eu disse aqui, eu não sei o que você está enfrentando, não, irmãos. Tem pessoas que talvez estejam nos assistindo agora, vai chegar até essa pessoa, está pensando até em desistir, parar de tudo. E Deus está mandando você, continue lutando. Se é teu casamento, continue lutando. Se é um negócio que você montou, você está querendo, continue se empenhando, continue lutando. Se essa luta, contra um vício, se essa luta contra o pecado, não entrega as pontas não, continue lutando. Se enfrentando um problema de enfermidade, continue lutando. Você está com um problema, pastor, mas é financeiro. Continue lutando. Não esmoreça. Pode falar igual o fraco, não é igual diz a Bíblia. Diga o fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Você pode falar. Porque quando você está dependente de Deus, entenda o que eu vou falar. Quando você fica dependente de Deus, aí você realmente é forte. Mas quando você acha, eu posso, eu faço, eu sou, Quando você acha que eu consigo sozinho, você acha que teu diploma consegue, tu acha que a tua inteligência sabe, você acha que a tua força vai fazer diferença, aí dá tudo errado, quando é do teu jeito. Mas quando é do jeito de Deus, aí você está dependente dele. Aí quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando estou dependendo dele, é que eu tenho a força divina para resistir. É para quando tiver o plano frustrado, eu empenhei tudo para que isso desse certo, não deu certo. Deus está preparando algo melhor. Deus está mudando meus caminhos. Deus está alguma coisa Deus queria para me ensinar. Aprende a lição e toca para frente. Chega de ficar parado, chega de jogar toalha. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, que te chama pelo teu nome. Ele escreveu o teu nome
Ele escreveu o teu nome na palma da mão. Ele está contigo. E aí Deus fala para você: quem mandou você largar essa rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar de orar por aquele? Quem mandou você parar de orar pelaquela da tua família? Quem mandou você largar a mão daquela situação? Busca Deus. Pega na palavra dele, segue a direção que ele der e vai em frente. Não pare, não desista. Não desista. Porque se Deus está no controle, você vai em paz. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus vai te honrar. Só não pare. Só não desista. Não fica no meio do caminho. Empenha a tua força e vá com Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Deus poderoso, obrigado, meu Pai, por o Senhor não desistir de nós, Pai. Obrigado, meu Pai, porque no momento que nós nos sentimos fracos, Pai, o Senhor vem nos dar força. No momento que nós nos sentimos, Pai, fragilizados, o Senhor disse que o Senhor está com a gente, Pai. No momento, meu Pai, que a angústia pode se aproximar, mas o Senhor disse: eu estou contigo. Senhor, obrigado por estar conosco, Pai. Senhor, a nossa caminhada não seria nada se o Senhor não estivesse conosco, Pai. Já teríamos parado há muito tempo, Pai. Mas quando vem uma sombra do desânimo, vem a Tua palavra nos fortalecendo.
continue fortalecendo o teu povo, Pai. Aqueles que em casa estão, aqueles que aqui estão, Pai. Que eles continuem, meu Pai, permanecendo na tua vontade, Pai. E que nós sigamos, Pai, as tuas orientações, Pai. Porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada pessoa que aqui está, cada um que está no seu lar, Pai. E que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo. É essa a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses. Pode sentar, senta um pouquinho. Filipenses. Filipenses 4, capítulo 4. Que é o apóstolo Paulo falando, tá? Filipenses capítulo 4. Versículo 17, 18 e o 19. Glória a Deus. Diz assim, em Filipenses 4, versículo 17, o apóstolo Paulo falando: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele recebe ofertas aqui na igreja, para a igreja de Tessalônica. Ele fala no versículo 18: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês